Pessoal, dando continuidade então à nossa videoaula, né, a gente estava falando da importância da notificação compulsória das doenças, agravos e eventos relacionados à saúde do trabalhador. E todas essas notificações elas vão para um sistema de informação, que é o nosso SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Então, no SINAM, que deve ser alimentado regularmente, e isso cabe a nós profissionais garantir a alimentação desse sistema com a notificação dessas condições relacionadas ao trabalho. Né? Nosso papel é notificar. Compete à vigilância epidemiológica investigar. Então é ela que vai investigar e vai confirmar o caso ou descartar o caso. Tá certo? Evidentemente que algumas doenças elas já vão fechadas, né? Se eu fechei uma perda auditiva induzida pelo ruído, se eu tenho uma audiometria que comprova aquilo, já está fechado o caso praticamente. Né? Agora, em determinadas situações é necessário a vigilância epidemiológica ela vai confirmar aquilo e vai ou indicar que aquilo realmente está relacionado ao trabalho ou descartar aquela situação. Bom, a vigilância e saúde do trabalhador então tem um papel importantíssimo, né? E no texto a gente vai verificar lá a questão, né, da atenção primária, um papel importantíssimo nas visitas domiciliares, de levantamento das condições relacionadas ao trabalho, no próprio diagnóstico local, identificando o perfil de produção do território, de forma que a gente possa trabalhar voltando a ações específicas, contextualizadas para aquele nosso território. E os objetivos da LISAT são, então, identificar esse perfil da saúde da população trabalhadora, então, considerando essa análise, né, de saúde ou esse diagnóstico local, intervir nesses fatores determinantes, né, reconhecer o trabalho como condição, né, também passível do adoecimento e morte dos trabalhadores, e aí compreender esses fatores determinantes e promover ações, né, de promoção e prevenção nos territórios, avaliar essas medidas, né, implementadas e o impacto que isso está tendo na eliminação, controle e atenuação desses fatores, e é essencial municiar, né, alimentar e utilizar o sistema de informação para fazer as interpretações relacionadas a essa realidade, né, dos territórios. O importante é a gente compreender isso, né? Trabalhar, sim, com saúde. No trabalho ele não tem que adoecer as pessoas. Né? O ambiente de trabalho é um ambiente complexo, faz parte do nosso dia a dia e deve ser um trabalho, né, um ambiente salubre, capaz de que no exercício dessas nossas atribuições a gente não tenha que adoecer. Bom, a outra questão de temática está relacionada à previdência social. A previdência social tem o objetivo, como a gente já disse, né, de assegurar aos beneficiários da previdência, né, meios para que eles possam se manter. Né? Ou seja, eu tive uma situação que me afastou do trabalho, eu recebo um benefício para que eu possa me manter durante esse período de recuperação. É um seguro saúde. Né? O empregado, conforme a gente disse, paga uma parte, a empresa paga uma parte, e com isso eu estou segurado. Na evidência de alguma situação que me impeça de realizar o trabalho, eu vou estar recebendo um benefício, um valor, para que eu possa me manter durante esse período. E também para, digamos que o trabalhador, ele tem uma esposa ou tem uma família, se ele morreu, esses beneficiários, né, esses dependentes vão receber uma pensão por morte. Então também uma proteção para a família. E também no caso de prisão, né, do trabalhador que foi submetido a uma situação de prisão, ele vai ter um ganho para sua família durante o período que ele estiver recluso. E no caso antigamente a gente falava da idade, mas agora uma idade mais avançada,
para aposentadoria a gente tem que juntar aí o tempo de contribuição com a idade mínima, com as mudanças novas que foram implementadas. Então eu também posso, depois que eu me aposentar, continuar recebendo um salário. A Previdência Social ela rege-se por esses, né, princípios e objetivos. Né? Universalidade de participação, ou seja, na medida que eu sou beneficiário, eu tenho direitos. Né? Uniformidade e equivalência dos benefícios ao salário que eu contribuo. Né? Se eu contribuo mais, eu vou receber mais. Se eu contribuo menos, eu vou receber menos. Irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma que não podem não podem passar a me pagar menos do que eu estava recebendo. Né? Previdência complementar facultativa, também posso, além da previdência social que eu contribuo, eu posso ter uma previdência complementar, eu posso pagar uma previdência privada, e o caráter democrático e descentralização dessa gestão de processos dentro do contexto da previdência. Então nós temos, dentro da previdência social, o regime geral de previdência social, que é isso que todo mundo contribui, que as empresas contribuem, que nós contribuímos, também às vezes como contribuinte individual. Temos os regimes próprios de previdência social, que são regimes, por exemplo, de municípios. Nós temos alguns municípios que têm os seus próprios institutos de previdência. Então, alguns voltaram para o INSS, mas alguns municípios, Cachoeiro, por exemplo, Jerônimo Monteiro, né, Alegre, eles têm institutos próprios de previdência. Então, o próprio Estado do Espírito Santo, né, também tem um instituto próprio de previdência. E temos a previdência facultativa, complementar, né, que é aquele que eu posso comprar de uma empresa, né, e participar e ser beneficiário dessa previdência complementar. Bom, nós temos beneficiários do regime geral de previdência, os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Né? Obrigatório, exemplo, os empregados. Todos os empregados são obrigatórios, porque ao me vincular a uma empresa, eu já automaticamente vai ser descontado do meu salário e eu vou ter que pagar também uma parte do INSS. Então, como empregado, eu sou segurado obrigatório. Como empregado doméstico também. Então, as empregadas domésticas, os jardineiros, os motoristas, todos aqueles que exercem, né, uma função junto com a família no âmbito residencial, eles são considerados trabalhadores domésticos. Eles também são segurados obrigatórios. Como contribuinte individual, ou seja, eu posso ser proprietário ou não, trabalho por conta própria, e com relação à minha categoria profissional, eu quero contribuir para mim ter uma segurança, né, de quando eu não puder trabalhar, eu possa ter um benefício. Exemplo, taxistas, os empresários, os prestadores eventuais de serviços para empresas, né, mecânicos, lavadeiras. Né, então, todas essas pessoas são consideradas contribuintes individuais, são obrigatórios também. Como trabalhador avulso, né, se eu presto trabalho avulso para algumas empresas, mas a diferença do trabalhador avulso para o contribuinte individual é que o trabalhador avulso, a gente tem a intermediação do sindicato, da categoria dele. Né? O trabalhador, o contribuinte individual, ele não tem necessidade de intermediação do sindicato. E o segurado especial são aquelas pessoas que não pagam. Na verdade, elas pagam uma pequena parcela do total de produção das propriedades, que são os trabalhadores rurais. Tanto os proprietários quanto aqueles trabalhadores, que são meieiros, que são arredatários. Então, eles não contribuem, né, não pagam como a gente, mas eles também têm direitos. Exatamente porque eles produzem toda a massa de produção, né, de alimento do país. Então, eles são considerados segurados especiais. Segurado especial, então, é o trabalhador rural, é o proprietário rural, o meieiro, o arrendatário, que não pagam, mas são considerados obrigatórios também.
tá? Mas são especiais, segurados especiais. E isso inclui a esposa, o filho, né, maior de 16 anos, todos eles que trabalham lá junto com essa família na roça, eles são contribuintes, né, são segurados especiais. E tem o segurado facultativo, que é aquele, eu tenho maior de 14 anos, né, eu sou dono de casa, eu sou estudante, eu sou bolsista, eu sou estagiário, eu quero me filiar ao regime de previdência social para ter uma segurança. Então, esses são considerados os segurados facultativos. Os benefícios do regime geral de previdência social são vários, né? Além da aposentadoria que a gente já falou, né? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade mais avançada, né? Aposentadoria por tempo de contribuição. Então eu estava trabalhando e tive um acidente, fiquei inválido, não posso voltar a trabalhar mais. Aposentadoria por invalidez. Né? Aposentadoria por idade, ou seja, já atingi a idade, desde que eu tenha o número de contribuições necessário, eu também posso me aposentar. Aposentadoria especial, né, que é aquela onde eu trabalho em ambientes muito insalubres ou perigosos, eu posso me aposentar com menos tempo de contribuição, mas mesmo assim a gente tem a questão da idade hoje que não muda muita coisa. O auxílio-doença, que eu recebo quando eu tenho alguma situação, seja ela relacionada ao trabalho ou não, que eu não vou poder continuar trabalhando temporariamente, eu receber esse auxílio. O salário família, salário maternidade, o auxílio acidente. O auxílio acidente é quando, apesar de eu ter me tratado, ainda ficou uma sequela que me atrapalha no serviço. Aí eu vou receber um auxílio, uma ajuda, vou voltar ao trabalho, vou continuar trabalhando, mas como eu tive um dano, eu vou receber um auxílio acidente, né? Já que é uma sequela definitiva para o resto da minha vida. Pensão por morte, que a gente já falou, né? O trabalhador morreu, a família, né? Os dependentes. O auxílio reclusão, no caso dos presos, né? Os trabalhadores que foram presos. E a reabilitação profissional, que também seria o reingresso numa função, ou seja, eu não pude voltar à minha função original. Isso bastante complexo, muito difícil a nível de âmbito do INSS, mas está previsto como benefício do regime geral da Previdência. Com as mudanças novas do regime previdenciário, né, que aconteceram com a publicação da emenda constitucional em dezembro, o que aconteceu? Nós tivemos mudanças no processo de aposentadoria. Antigamente a gente aposentava por tempo de contribuição, né? Hoje a gente vai ter que vincular esse tempo a uma idade mínima. E a idade mínima, para quem está começando agora, é 65 anos para homens, 62 anos para mulher. Então tem que ter essa idade mínima para aposentar. Quem está ingressando agora, a partir de agora, né, no regime geral da Previdência. E tem que ter um tempo mínimo de contribuição que está mais ou menos em torno de 15 a 20 anos, dependendo aí 15 a 25 anos, dependendo se é emprego público ou se é emprego privado, né? Depende aí da sua inserção no mercado de trabalho. Para os trabalhadores rurais ficou 60 anos para homens, 55 para mulheres. Para os professores, 60 anos para homens, 57 para mulheres. E para os policiais federais, legislativos, policiais civis, agentes penitenciários, 55 anos tanto para homem ou para mulher. Então, essa idade mínima para aposentadoria foi determinada com a nova lei da Previdência. Evidentemente, quem já estava no mercado de trabalho, né, já trabalhava, foram aplicadas regras transitórias. Então, são várias regras, né, de transição. Vocês têm no documento de vocês, não há necessidade da gente entender isso tudo, a gente colocou como informativo, ou seja, quem já estava no mercado de trabalho tem regras transitórias, né? E cada um vai optar por que seja mais cômodo
né? O que seja mais adequado para a sua categoria e para o seu tempo de serviço. Lembrando aí que, de acordo com a regra que a gente observa aí, você tem também ganhos, né? Que podem variar de 60% até 100% do total do seu salário. Mudaram também as regras para cálculo dos benefícios, né? Do valor do benefício. Agora a gente considera todos os salários no cálculo do benefício. Então, evidentemente, quando a gente trabalhava lá para trás, era mais barato, né? Era menor o nosso salário. E agora, mesmo tendo um salário maior, vai ser considerada a média de todos os salários. Isso vai abaixar aí o nosso ganho. O texto que eu mandei para vocês também fala de carências, né? Ou seja, não dá para mim ingressar no INSS e ter direito a benefício no dia seguinte. Alguns sim. Acidentes, por exemplo, de qualquer natureza, acidente do trabalho. Comecei a trabalhar hoje, às 2h da tarde, e às 2h01 eu tive um acidente, eu já estou coberto pelo INSS. Agora, tem benefícios que precisam de carência, né? Exemplo, salário maternidade e outros benefícios. Ok? Evidentemente que agora a gente não faz mais como era antigamente, né? Vou contribuir com tantos salários para o meu salário ser maior. A gente tem um teto do INSS que está explicitado lá para vocês, também no documento, né? Então ninguém vai ganhar mais do que isso. E importante são compreender, né, essas regras transitórias da aposentadoria. Vai trazer muita regulamentação, muita coisa nova ainda que vai ser incorporada à questão da Previdência Social. Então, o que a gente trouxe para vocês era essa noção da saúde do trabalhador, essa discussão do mundo do trabalho, a importância de reconhecer a variável trabalho como um condicionante determinante das condições de adoecimento dos trabalhadores, né? Essas noções previdenciárias básicas, não há necessidade de decorar essas coisas todas, né? Exatamente porque isso é muito complexo e cada caso é um caso e tem que ser analisado. Mas determinadas questões gerais, pelo menos para que vocês tenham noção dessas regras básicas previdenciárias e da questão relacionada à saúde do trabalhador. Mais importante é que no nosso atendimento a gente reconheça o trabalho como uma condição que pode favorecer o adoecimento dos trabalhadores, né? Então, sempre perguntar, faz o quê? Qual a sua ocupação? Ou estava fazendo o quê? Porque a situação que está ali para a gente pode estar relacionada ao trabalho, e se a gente deixa de fazer isso, a gente pode prejudicar o trabalhador nos seus benefícios. Obrigado da atenção de vocês. A gente espera ter contribuído aí com essas informações e vamos estar disponíveis para poder esclarecer dúvidas ou outras questões que vocês quiserem conversar mais, né, profundamente com a gente. Obrigado da atenção. Bom estudo para vocês. Tchau, tchau.